Hoje vamos nos aprofundar em um tópico que intriga muitos crentes tatuagens sob uma perspectiva bíblica. O que as escrituras realmente dizem sobre essa forma de expressão artística? Junte-se a nós nessa jornada de descoberta, onde exploraremos ensinamentos bíblicos. Consideraremos diferentes pontos de vista e refletiremos sobre como podemos integrar a fé em nossas decisões sobre tatuagens. Prepare-se para um diálogo edificante e enriquecedor enquanto exploramos este tema juntos. Ao longo da história, tatuagens foram alvo de diversos debates e opiniões na sociedade, especialmente dentro da comunidade cristã. Desde a sua associação com práticas pagãs até sua aceitação como expressões artísticas pessoais, tatuagens têm sido um tema de interesse e controvérsia no contexto da fé. Mas, além de discutir apenas a legalidade ou ilegalidade das tatuagens, exploraremos as implicações mais profundas por trás dessa prática. Qual é o significado das tatuagens no contexto de nosso relacionamento com Deus e com os outros, como as tatuagens podem ser uma expressão da nossa fé e identidade como seguidores de Cristo. No passado, as tatuagens eram vistas como sinais de afiliação a gangues ou experiências na prisão. Hoje encontramos tatuagens em mães suburbanas, adolescentes góticos, estrelas pop e até líderes religiosos. Segundo o Wall Street Journal, quase metade dos millennials admite ter pelo menos uma tatuagem. Anteriormente, tanto a igreja quanto a cultura mainstream rejeitavam firmemente as tatuagens. No entanto, agora é quase comum ver um pastor da Costa Leste com um braço cheio de tinta. O que antes era um símbolo de rebeldia agora se torna um fascinante tópico de conversa. Mas o que a Bíblia diz sobre tatuagens? O Antigo Testamento fornece orientações a esse respeito. Moisés, nos primeiros 5 livros da Bíblia, estabelece cerca de 613 leis. Essas leis abrangem desde o sistema sacrificial e as funções sacerdotais até o estilo de vida e governança do povo judeu. Em Levítico 1928, Deus proíbe as tatuagens como forma de culto aos mortos, afirmando não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem façam marcas em si mesmos. No entanto, o versículo anterior também proíbe cortar os cantos da barba, Levítico 1927. Além de outras leis judaicas que proíbem comer carne de porco ou vestir roupas de materiais misturados, Levítico 117, regras que os cristãos hoje em dia geralmente não seguem. Existem muitas leis que ainda seriam benéficas hoje e, sem dúvida, todos os cristãos devem seguir os 10 mandamentos. No entanto, há outros mandamentos, como não cozinhe um cabrito no leite da sua mãe, Êxodo 23:19, que eram específicos para as circunstâncias do antigo Israel. Então, como decidimos quais leis seguir em nossas vidas? O que é hermenêutica? Como cristãos comprometidos, queremos ser fiéis em nossa interpretação da Bíblia, um processo conhecido como hermenêutica. Hermenêutica é a arte e a ciência de interpretar e aplicar a Bíblia às nossas vidas atuais. O Dr. Ken Gore, professor de estudos bíblicos na Universidade Batista de Dallas, DBU, explica claramente: a Bíblia foi escrita para nós, mas não para nós. Essa ideia é desenvolvida no livro Como Ler a Bíblia para Tudo o que Vale, uma obra valiosa. Os autores bíblicos foram inspirados a escrever mensagens que perdurariam pelos séculos e milênios, mas não estavam escrevendo diretamente para nós. Isso nos leva à importância de entender cuidadosamente o contexto da palavra de Deus antes de aplicá-la às nossas vidas hoje. Por exemplo, não devemos interpretar Filipenses 4:13 como uma garantia de que podemos alcançar qualquer coisa apenas tentando. Claro, Deus tem o poder de realizar milagres e poderia permitir que eu vencesse LeBron James em um jogo de basquete 1-1. Mas essa não é a mensagem principal do versículo. Se eu jogasse contra ele, eu perderia. O que está acontecendo? Deus não me dá força para fazer tudo o que quero. Kelly Edmiston fornece uma introdução útil à hermenêutica, usando Filipenses 4:13 como exemplo. No livro de Levítico, o povo de Deus acabava de ser libertado da opressão no Egito. Enquanto Moisés liderava Israel, Deus lhes deu leis para ajudar a construir uma identidade baseada em seu relacionamento com Ele. Algumas dessas leis intencionalmente distanciavam os israelitas das práticas pagãs. Hoje, os cristãos, exceto os judeus messiânicos, não seguem uma dieta kosher, evitam misturar tecidos e geralmente raspam suas costeletas. Então, por que seguimos algumas leis do Antigo Testamento e não outras? Há um grande debate sobre a aplicabilidade de certas leis após a Nova Aliança. Às vezes, o Novo Testamento permite mudanças específicas, como quando Marcos escreve assim: Jesus declarou puros todos os alimentos, Marcos 7:19. Em outros momentos, a Bíblia diz que estamos liberados das antigas leis judaicas e não precisamos mais seguir o sistema sacrificial. No entanto, Jesus continua a condenar o adultério.
indo ainda mais longe ao afirmar que o desejo é tão pecaminoso quanto o adultério. Mateus 5. A proibição bíblica de tatuagens nos leva a refletir sobre os motivos por trás dessa instrução divina. Para entender plenamente o significado dessa proibição, é crucial considerar o contexto histórico e cultural em que foi dada. Na época em que essas palavras foram escritas, a sociedade em que os israelitas viviam estava imersa em práticas religiosas e culturais que Deus considerava abomináveis. Muitas dessas práticas envolviam modificações corporais, incluindo tatuagens, como parte de rituais de adoração a divindades pagãs e práticas de luto pelos mortos. Deus, em sua sabedoria, deu essas instruções específicas ao seu povo para protegê-los de serem arrastados pelos costumes e práticas pagãs ao seu redor. Ele proibiu as tatuagens como parte de um chamado mais amplo à santidade e separação do povo de Israel do mundo ao seu redor. Isso nos leva a questionar se essas mesmas preocupações e contextos culturais se aplicam igualmente a nós na sociedade contemporânea. Ao refletir sobre essa proibição no contexto moderno, devemos considerar se as tatuagens ainda estão associadas a práticas religiosas ou culturais que contradizem os princípios bíblicos. Além disso, devemos examinar se a motivação por trás do nosso desejo de fazer tatuagens reflete a devida reverência pelo nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, segundo os ensinamentos bíblicos. Em última análise, essa reflexão nos convida a discernir se as tatuagens em nossa sociedade contemporânea ainda representam um desvio dos valores e da santidade que Deus nos chama a manter como seus seguidores. A palavra tatuagem não é clara na língua hebraica. Algumas traduções da Bíblia usam a palavra tatuagem para traduzir um termo hebraico que é, na verdade, mais ambíguo. A palavra hebraica kaka também pode significar incisão ou marca. Alguns estudiosos interpretam essa palavra como marca, o que, em uma interpretação completamente literal, proibiria tatuagens temporárias de crianças em feiras ou até mesmo escrever notas na mão. Há um grande debate sobre a aplicabilidade de certas leis após a nova aliança. No entanto, a maioria dos estudiosos hebreus concorda que kaká se refere ao ato de perfurar a pele para introduzir tinta, criando marcas permanentes. Naquela época, as tatuagens eram muito mais propensas a causar infecções e outros riscos à saúde. Mas provavelmente esse não era o principal motivo pelo qual o Antigo Testamento proibia as tatuagens. Por que os israelitas não podiam fazer tatuagens conforme mencionado anteriormente? Muitas dessas leis tinham como objetivo separar os israelitas das culturas pagãs ao seu redor e ajudá-los a desaprender os costumes egípcios. Durante muitos anos, comentaristas acreditavam que a proibição de tatuagens estava relacionada à devida reverência pela criação de Deus. Como apontado pelos estudiosos luteranos do século XIX, Carl Friedrich Keil e Franz Delitzsch, Friedrich Gade escreveu em 1876 que essa passagem proíbe a profanação da dignidade humana em sua forma humana. Muitos comentaristas conservadores disseram que a lei que proíbe tatuagens tem a ver com a violação de nossos corpos como boa criação de Deus. Embora sua posição seja compreensível, agora entendemos que essa lei foi provavelmente dada para proteger os israelitas de se associarem à adoração pagã e ajudá-los a se libertar de sua escravidão. Historicamente, parece que havia duas práticas principais relacionadas a tatuagens durante aquele período. Algumas tatuagens naquela época estavam relacionadas à escravidão. Estudos recentes sugerem que tatuagens eram usadas para marcar escravos no Egito. Como Deus havia acabado de libertar os israelitas da escravidão, eles nunca deveriam se considerar escravos do Egito. Além disso, rabinos judeus mais tarde associaram tatuagens à idolatria e ao paganismo. James Smith apoia a ideia de que tatuagens estavam ligadas a práticas de adoração pagã, enquanto Robert Jamieson e outros acreditam que tatuagens estavam associadas à idolatria e eram um sinal de apostasia. Nessa leitura, parece que Levítico não proíbe todos os tipos de tatuagens no contexto moderno, já que em nossa cultura as tatuagens não têm a mesma associação com idolatria ou escravidão. Questões práticas e teológicas, dada essa complexidade, como podemos aplicar as instruções de Deus sobre tatuagens em nossa vida cotidiana hoje? Com base em outras passagens da Bíblia, a Escritura nos dá princípios sobre os quais podemos basear nossas decisões. A Bíblia não proíbe explicitamente tatuagens da maneira como proíbe outros pecados. Se decidirmos fazer uma tatuagem, podemos considerar 1.
Que mensagem sua tatuagem transmitirá? 1 Tessalonicenses 15:22. Se vamos usar nossos corpos para glorificar a Deus, devemos considerar qual mensagem nossa tatuagem comunica e se estamos promovendo a aparência do mal. Uma caveira flamejante ou uma pin-up podem não transmitir uma mensagem edificante. 2. Qual é a sua motivação? 1 Coríntios 6:920. Precisamos pensar sobre nossa motivação para fazer uma tatuagem. Estamos tomando essa decisão para chamar a atenção para nós mesmos, ou estamos agindo em um impulso passageiro? Ou estamos, como Romanos 121 sugere, oferecendo nossos corpos como sacrifício vivo a Deus? 3. Causará alguém a tropeçar? 1 Coríntios 8:9. Paulo se preocupava com as ações dos crentes que poderiam causar outros a tropeçar. Se a tatuagem for uma pedra de tropeço para nossos irmãos e irmãs na fé, devemos reconsiderar se realmente precisamos de uma tatuagem ou se podemos honrar a Deus de outras maneiras. 4. Como isso impacta seu relacionamento com seus pais? Efésios 6:13. Devemos honrar e obedecer aos nossos pais, que Deus colocou em nossas vidas. Podemos conversar com nossos pais sobre nossas decisões. 5. É uma tatuagem permanente ou temporária? E 2. Timóteo 2:22. Como adolescentes, podemos cometer muitos erros, mas as tatuagens são um erro permanente. Podemos refletir se Deus se agradaria do que decidimos fazer com nosso corpo. 6. Como a tatuagem refletirá sua fé cristã? Mateus 20:19. Se você decidir fazer uma tatuagem, ela pode ser uma oportunidade para compartilhar sua fé. Muitos cristãos optam por tatuagens que representam sua fé em Cristo, o que pode levar a conversas evangelísticas. Conclusão: embora a proibição de tatuagens em Levítico estivesse relacionada a práticas culturais antigas, a decisão de fazer uma tatuagem hoje é uma questão pessoal. A Bíblia não proíbe explicitamente tatuagens na Nova Aliança, mas fornece princípios que devemos considerar cuidadosamente ao tomar essa decisão. Devemos sempre buscar glorificar a Deus em tudo o que fazemos, inclusive em como escolhemos marcar nossos corpos.